Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados, que bênção, que alegria, que satisfação poder estar dando continuação nas nossas preaulas, nossos estudos para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição é a lição do quarto trimestre, nós estamos em 2019, essa revista é uma revista da CPAD, veja só, e nós estamos agora na lição de número 8, que tem o título O Exílio de Davi. Essa lição tem o título O Governo Divino em Mãos Humanas, né? A liderança do povo de Deus nos livros de 1º e 2 Samuel. Dando continuação nas nossas aulas, quero pedir para você que está assistindo aí pela primeira vez, por favor, curte, compartilhe, nos ajude, se inscreva no nosso canal e ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. E Deus te abençoará grandemente. O objetivo geral aqui dessa lição é mostrar que os muitos conflitos que vivenciamos podemos tirar lições preciosas para a nossa vida. Essa lição, que os muitos conflitos que vivenciamos podemos tirar lições preciosas para a nossa vida. É isso que nós queremos mostrar, passar para você nessa lição de número 8. E o primeiro tópico, nós vamos aqui caracterizar o exílio de Davi. E o segundo tópico, expor Davi o amor com os seus pais, com sua família, né? E o terceiro tópico é exemplar sobre pessoas que morreram por Davi. Tinha pessoas que morreram por Davi, teve pessoas que eram muito fiel, tão fiel a Davi que chegaram ao ponto de morrer. Assim também é esse amor que Deus queremos que nós temos um pelo outro, né? Que Jesus ele deu a vida por nós. Textual. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E se juntou-se a ele homens que se achavam em aperto, e homens endividados, e todo homem de espírito desgostoso também, e ele se fez chefe deles, e eram ele uns 400 homens. Em 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 e 2. Então nós vemos aqui a verdade prática dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter segundo o modelo de Cristo, né? Leitura em classe, 1 Samuel capítulo 22 e o versículo 1 ao 5. Dando continuação, queridos, quero pedir para você, não se esqueça de nos ajudar. Eu quero te pedir também uma ajuda. Quanto custa essa ajuda? Não tem custo nenhum. Eu quero pedir, por favor, me ajuda aí, curte o meu canal, compartilha, faça o seu comentário e se inscreva também no meu canal e ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. Quero deixar também o meu abraço, o meu carinho a todos vocês, por favor, eu conto com vocês. Olha só, aqui, então, dando continuação, né, diz aqui, logo na introdução, nós vemos que nem sempre as vivências marcadas para situações traumáticas podem ser vistas como negativa. Então, nem sempre a nossa vivência marcada por situações traumáticas, né, difíceis, né, com problemas, são negativas. Elas podem também trazer para nós muitas experiências. Então, não é porque no momento que você, às vezes quando a gente vem para a fé, que a gente aceitamos Jesus, muitas pessoas pensam que agora vai ser, né, tudo só na benção, né? Nós vamos ter problema, nós vamos passar por situações traumáticas, e aí é nesse momento que você está sendo forjado. Então nem todas são negativas. Às vezes no momento que você esteja passando por problema, por luta, e você querer desistir porque acha que agora você não pode passar por isso. Olha só, Jó, nós vimos ali que o começo da vida dele foi atribulada, o tanto de coisas, né, situações que ele passou, e até chegou ao ponto de o Lúcifer, o Satanás, o diabo, chegar diante de Deus e Deus procurar, tem visto o meu servo Jó, e ele falar assim, sim, pois é, ele me serve, é um homem justo e fiel, e está me servindo.
Então, esse ponto já imaginou chegar a esse ponto de Deus poder, o inimigo chegar lá e questionar, e Deus poder mostrar e falar assim: tem visto aí o meu servo? Tem visto aí o meu servo, que por tudo que ele passa, mas ele não nos deixa de me servir? Então nós vemos aqui, né, que o exílio para Davi foi um lugar de forjar ele, de fortalecer, de dar conhecimento, de dar experiência, né, para todo tipo de situações, né? Então, o exílio pode ser lugar onde o nosso caráter será testado, onde nossa própria identidade, né, será descoberta, onde a nossa lucidez mental, né, e espiritual terá sua aurora. Provérbio capítulo 4, versículo 18. A caverna de Adulão não será apenas o exílio de Davi, mas sim um lugar que moldará o seu caráter, preparando-o para uma missão maior e liderança em Israel. Nós vemos aqui que o exílio pode ser o lugar onde nosso caráter será testado e onde nossa própria identidade será descoberta. Olha só, vai ser descoberta nesse exílio que muitas das vezes nós passamos, naquele deserto que nós achamos que Deus nem lembra mais de nós, que ninguém mais, né, se importa com nós. Então, onde nossa lucidez mental, olha só, e espiritual terá a sua aurora. Provérbios, capítulo 4, versículo 18. A caverna de Adulão, queridos, não será apenas o exílio de Davi, mas sim lugar que moldará o seu caráter, preparando-o para a missão maior, né, e a liderança de Israel. O ponto central: o crente deve tirar preciosas lições para a vida espiritual dos muitos conflitos vivenciados. Então vemos aqui o primeiro tópico, as características do exílio de Davi. Não foi fácil. Vamos ver aqui o primeiro subtópico, a caverna de Adulão. O primeiro foi a caverna de Adulão, mas não ficou só nisso aí. Ficou lá na caverna e com saudade, com tristeza, com isso. Não. Ele passou por lugares, né, pessoas e situações. Então tudo isso ele tem. Tudo isso acontece na nossa vida. Deus fazendo com que nós venhamos ter todos o conhecimento, ser forjado para ser forte, né? Para resistir toda situação que vier, né? Nós estamos firmes no Senhor. Então diz aqui, tudo serve para o nosso crescimento social e espiritual. Olha só, Davi deixa o território e vai para a região que conhecia muito bem. Olha só, a caverna de Adulão. Então Davi, agora ele era rei, e ele agora está sendo procurado pelo exército do rei, rei Saul, né? E agora ele foge, né? Mas ele foge para onde? Ele foge para a caverna de Adulão, ele foge ali para o lugar que ele conhecia, porque tinha sido passado por lá. Isso que Deus, né, nos mostra. Deus quer nos forjar, porque quando você estiver passando por situações, nós sabemos que nós temos que recorrer por aquele lugar que nós já passamos. Já imaginou quando você ora, quando você busca o Senhor, quando você, né, pede orientação para o Senhor, e aí quando nesses momentos que você está buscando, você está sabendo onde vai recorrer. Aí quando chega um problema difícil na sua vida, na sua família, você corre para onde? Você corre para os pés do Senhor. Aqui o segundo subtópico, os exilados da caverna de Adulão. Então várias pessoas passavam por ali, Davi passou por ali também. Então, com muitos, né, a sua família estava junto com ele, também aquelas pessoas que eram atribuladas, aqueles homens que estavam em desespero também se ajuntaram ali a Davi. Muitos o dirigia para ali, olha só, a fim de fazer companhia a Davi, tá vendo? O tanto que Davi era um homem de Deus, que aonde ele estava, as pessoas queriam estar ao lado dele. Então, olha só, muitos se dirigiam ali na caverna de Adulão, a fim de fazer companhia para Davi. Veja só, primeiramente, seus irmãos, toda a casa de seu pai, posto que estava ameaçado pelo rei Saul. Todas as famílias também, aquelas pessoas que estavam ameaçadas, porque eles agradavam-se de Davi, devido à ligação com Davi. E outros que foram
à procura de Davi na caverna. Eram homens, veja só, que encontravam-se em dificuldade, como Davi, e conseguia afirmar sua liderança nessas condições. Olha só. Então, todos esses homens, a família, estava sendo, né, por causa que ela tinha essa ligação com Davi, então eles procuravam também o rei mandar matar também essas pessoas, e eles fugiram, então foram também para a caverna de Adulão, ficariam ao lado de Davi, e aqueles homens também que estavam em aperto, os homens em dificuldade, procuraram Davi e foram recebidos. E agora imagina só como Davi, passando por tanta luta, né, sendo procurado pelo rei, e agora aconselhar esse povo. E agora Davi, né, trazer aqui, ter condição, né, firmeza, né, porque a esperança dele no Senhor, ele, né, acalmar, ele ajudar, ele aconselhar essas pessoas, né? Na verdade, não foi apenas uma ação sua. Todos os que juntaram a ele, todos ali buscavam uma vida melhor, né? E tinham os mesmos ideais, né? E sendo assim, mantiveram-se fiéis a Davi, fazendo de tudo pelos seus líderes. Terceiro subtópico, o simbolismo da caverna de Adulão. Foi ali que os dons de Davi como líder foram colocados em prática. Então, ali na caverna de Adulão, foi ali, com essas lutas, com essas dificuldades, com essas situações, que os dons de um líder como Davi foi colocado em prática. Então, o líder não é aquele que é um chefe, porque o chefe, ele manda, faz, e a pessoa vai lá e faz. O líder não. O líder é aquele que vai e faz junto, né? É o que Davi fazia. Davi, um bom líder, né? Então, olha só, por isso aqui, como ele era um bom líder, ele estava sempre na frente. Olha só, ele, tudo que ele ia fazer, o povo queria estar do lado dele. Não é aquele chefe que mandava e ficava só olhando, né? Ele treinou e preparou 400 homens. Davi preparou aqui 400 homens. Que homens que era esse? Eram homens que estavam em dificuldade. Eram homens que estavam passando por luta, por problema, mas que foram o mesmo objetivo. É como nós, os cristãos, temos que ter o mesmo objetivo e lutar pela sua causa, que é a causa de Deus, né? De Jesus, do amor, né? De Deus. Então, ele treinou, preparou 400 homens para lutar no dia a dia. E não demorou para esse número subisse para 600. Então, ele preparou esses 400 homens, homens com dificuldade, homens que estavam, né, aflito e agora ansioso para ver se a vida tomava uma direção. E ele preparou esses homens. Não foi fácil, né, como diz aqui na leitura, mas aí esses 400 homens, como foi poucos tempos, já tinham aumentado para 600 homens, né, para lutar, sendo preparado para lutar dia a dia. Você, crente, você, meu obreiro, você, meu amigo, você, meu irmão, você está sendo preparado nessa caverna que você está, nessa aula que você está, nessa lição que você está recebendo aí na sua vida, que eu não sei qual você está passando, que situação que é, você está sendo forjado para isso, para lutar no seu dia a dia, no seu dia a dia. Porque esses homens aqui, por mais que era ali, mas estava sendo forjado para trabalhar no dia a dia. Isso quer dizer que todos os, quando vinham ter com ele, não eram rejeitados. Então isso quer dizer que todos que vinham ter com eles não eram rejeitados. Todos. Vinha, chegava, Davi, eu estou com problema, estou passando por isso, por aquilo, e aí, tem como aí? Tem, pode vir. Então era ali, mas aí sim, ele chegava ali e ele pegava o mesmo objetivo. Ele, né, era fiel ali ao seu líder. Então veja só, o Jesus é esse líder. Ele recebe todo tipo de pessoas, todo homem, toda mulher, todo aquele que vem a ele, né, de maneira nenhuma ele lança fora. Então olha aqui, Davi é o modelo de líder que recebe homens angustiados pela vida, para torná-los capazes para servir. Davi é o modelo de líder que recebe homens angustiados pela vida para torná-los capazes para o para o serviço do Senhor, né? É isso que o Senhor precisa. Até tem um pessoal no mundo que fala que
quando não serve mais para nada, aí serve para ser pastor. Então, Deus, ele nos capacita, queridos. A grande lição de Davi para com esses homens é os que desejassem reinar com ele, sofrer com ele, para também, né, fazer parte desse exército do Senhor. Era para isso que eles estavam sendo preparados ali. Então, no simbolismo espiritual, queridos, nós podemos comparar Davi com Cristo. Por quê? Como ele recebia todas essas pessoas, já para estar junto com eles, para fazer parte do exército do Senhor, de homens preparados para essa luta. Então, olha só, o Senhor Jesus também, ele recebia homens, né, ele recebe esses homens também angustiados, oprimidos, tristes, publicanos, pecadores, ele recebe todos, querido, para ele preparar para um dia fazer parte do exército do Senhor. Então esse é o objetivo da caverna, ser preparado para o mesmo objetivo de servir ao Senhor. Então nós vemos aqui, assim quem deseja reinar com Cristo precisa também sofrer com ele. A síntese do tópico primeiro, resumo do tópico primeiro, a caverna de Adulão, um lugar de refúgio, né, para Davi e os seus amigos. Segundo tópico agora nós vamos ver Davi e o amor com os pais. E o primeiro subtópico, protegendo seus pais. E o primeiro subtópico, protegendo seus pais. Davi não era conhecido apenas como um grande líder, mas também como um bom filho. Então Davi era esse líder, era esse homem que, tanto ele era um líder, um bom líder, como também ele obediente e amava seus pais, amava sua família. Porque nós precisamos, querido, a nossa família é o nosso porto seguro. Quando nós, né, passamos por luta, por problemas, muitas das vezes nós queremos achar que nós não dependemos da nossa família, mas não. Nós, olha só, nós precisamos dos nossos pais, precisamos da nossa família. Porque quando estamos passando por luta, quando todos nos desprezam, nos abandonam, você pode ter certeza que a sua família vai te acolher. Então, Davi era esse homem que jamais ele abandonava os pais, abandonava a família dele. Davi não apenas chegou ao trono porque apenas sabia cuidar dos outros, porque era um bom guerreiro, mas sim porque também era bom filho. Então, ser bom filho também faz parte, né, de ser obediente a Deus, de ter temor a Deus, que é honrar pai e mãe. Então, nós filhos precisamos de honrar nossos pais, não só apenas quando você está passando por bonança, não, até com luta, com dificuldade, nós temos que estar ajudando e honrando nossos pais. Segundo o subtópico, a recompensa bíblica para os filhos obedientes. Os filhos obedientes têm a recompensa por promessa de Deus. Desde no Antigo Testamento já tinha essa promessa de Deus para aqueles filhos que obedecem o pai. Aqui você pode encontrar referência em Êxodo 20, versículo 12, Deuteronômio 5, versículo 16. Então nós vemos aqui que o filho obediente sempre ele tem, né, essa recompensa, essa promessa de Deus. Então nós temos referência aqui também do nosso Senhor se manifestou contra os filhos que não ajudam os pais, né? Que não ajudam os pais na sua vida. O pai cuidou do filho ali toda a vida e agora nos últimos dias o filho abandona. Então nós vemos aqui que os filhos devem aprender a ser grato aos pais em tudo, dando-lhe honra, dignidade e cuidado materiais. Isso é mandamento de Deus. A síntese do tópico 2 diz que Davi era um grande líder, era um bom filho e amava seus pais. Terceiro tópico, morrendo por Davi. Primeiro subtópico é a inconsistência de Saul. Saul, ele não tinha nenhuma caverna para forjar a sua vida e também ele não passou por tal dificuldade que passou Davi. Ele tinha apenas a aparência, né, de um líder, mas não era segundo o coração de Deus. Nós temos que ser provados, nós temos que passar por esse asilo, por essas experiências, para poder nós chegar ao ponto, né, de ser aquele varão perfeito à vontade de Deus.
Olha só, aqueles homens que se encontravam ali com Saul, eles não confiavam muito em Saul, porque ele não era um homem, né, que era forjado com amor de Deus, com as experiências de Deus, então eles não estavam seguros, né, como aqueles que estavam com Davi, porque eles estavam ali, porque realmente eles estavam em um só objetivo, e eles amavam ali o seu líder, porque também era o homem segundo o coração de Deus, né? Segundo o subtópico, o preço de proteger Davi. Saul convocou Aimeleque e seu sacerdote para se apresentar em Gibeá. Quer dizer, o rei então agora aqui, ele convoca Aimeleque, todos os sacerdotes ali, para se apresentar naquela cidade, em Gibeá. E quando chegasse ali, a intenção era de pegar e matar Davi. Mas Aimeleque, né, mesmo sendo convocado pelo rei Saul, ele tinha essa gratidão por Davi. Só em saber que ele era um homem fiel. Só em saber que ele era um homem justo. Jamais ele ia fazer isso. Então, o que ele fez? Ele protegeu Davi, porque Davi também era em ser um soldado fiel, e também ele era genro do rei Saul. E por que o rei Saul queria matar ele? Com inveja, né? Com inveja de Davi. E agora Aimeleque protege Davi, e também o rei Saul ele se achou que foi traído pelos seus sacerdotes, pelo Aimeleque. Realmente, né? Por uma parte ele tinha sido traído porque eles tinham que fazer. Mas como o Aimeleque teve essa gratidão por Davi, saber que era o homem de Deus, na verdade, tudo porque Deus era com Davi. E também que Deus, né, protegeu Davi, usou aqui esses Aimeleque e seus sacerdotes para que viesse proteger a vida do rei Davi. O homem sincero, sempre ele tem diante de Deus o livramento. Então o rei Saul se achou, né, indignado porque achava que estava sendo traído ali pelos seus sacerdotes. Mas na verdade ele estava, né, jamais eles iam tocar no ungido do Senhor. Então, nós vemos aqui, né, o terceiro subtópico, a sina de Doeg, quer dizer, esse homem que traiu, né, a vontade de Deus e fez a vontade do mundo, tido como o ímpio, né, que exterminou ali e matou o sacerdote do Senhor. Olha só, diz aqui no Salmo 52, nós vemos também, e o salmista fala, Davi inicia o Salmo mostrando que o ímpio ama a malícia e despreza a bondade de Deus. Olha só, ele aqui no Salmo 52, o salmista fala que o ímpio, ele ama o mal e despreza a bondade de Deus. O caráter do ímpio é descrito pelo salmista assim: a sua língua intenta o mal. Provérbio 10:30, traça enganos. Jó 15:35, despreza o bem e ama o mal. Jeremias 9:4-5, não é reto o seu falar. Então, tudo isso são as características do ímpio. É o que aconteceu com Doeg. Né? Nós vemos aqui, então, que o ímpio, né, o que acontece com ele? A boca dele fala de engano. O coração dele é cheio de soberba. Vemos aqui as características do ímpio, que ele, diante do povo, tem aquele espírito de grandeza, de orgulho, de soberba, né? E busca, olha só, sempre ser reconhecido, né? E se apresenta como poderoso. Suas obras são perversas. Isso, o salmista, ele deixa aqui que Deus punirá o ímpio arrogante. Note que isso será feito por modo poderoso, por ser visto pela presença dos seguintes verbos bíblicos, né? Destruir, arrancar, arrebatar, desarraigar. O ímpio pecador será varrido da face da terra. Então nós vemos aqui na síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3,
que Aimeleque e outros sacerdotes foram executados sob ordem do rei Saul. Então terminamos aqui a aula de número 8, o exílio de Davi. Quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês e até a próxima aula. Paz, queridos!